Bandeirantes. 9h03, vamos voltar a falar sobre combustíveis aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, né, o preço do diesel, da gasolina, a Petrobras teve o sinal verde do conselho, né, do seu conselho de administração para aumentar o preço do diesel, e isso é esperado para ainda hoje, o que, claro, né, vai trazer aí efeitos para a vida de todos nós. Nós estamos em contato aqui na Rádio Bandeirantes com o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, que vai conversar um pouco conosco sobre esse assunto. O presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, estão envolvidos aí em negociações, pressionando a direção da Petrobras por renúncia do presidente, por alguma tentativa de se evitar que esse repasse seja feito nesse momento onde o preço do combustível já está muito caro. E o presidente da Câmara ontem, né, se manifestou no sentido de convocar lideranças para discutir o assunto aí logo no começo já da semana que vem. Por isso é importante ouvir aqui o deputado Ricardo Barros. Quais são as informações que o senhor tem aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre o que pode ser feito, essa reunião depois do Conselho da Petrobras e a possibilidade de um novo aumento aí por conta do aumento do preço do barril do petróleo? Deputado, seja bem-vindo. Bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Nós temos feito um esforço muito grande e há meses, né, o presidente Bolsonaro determinou que nós tirássemos todos os impostos de combustíveis, impostos federais de combustíveis. O governo fez isso, depois os estados não quiseram, resistiram. Votamos na semana passada nessa semana, aliás, né, o ICMS dos combustíveis numa alíquota máxima de 17%, que é a alíquota para bens essenciais, e esse projeto deve ser sancionado ainda antes do dia 30. E votaremos também uma emenda constitucional autorizando a compensar a perda de arrecadação que eventualmente os estados tenham com a redução deste ICMS para 17% de energia e combustíveis. Obviamente, nós entendemos que não haverá perda de arrecadação, porque todo o dinheiro que vai ser economizado em energia e combustíveis, as pessoas vão gastar em alimento, em outros consumos, e isso vai gerar nova arrecadação para os governos estaduais. Então, o governo federal aposta que não haverá redução de receita nos estados, como não aconteceu durante a pandemia. Havia um grande receio de que perderíamos a arrecadação na pandemia e isso não aconteceu. Muito bem. Então, nós queremos reduzir o preço dos combustíveis, isso está em andamento, já foi aprovado pelo Congresso Nacional, falta a PEC para compensar os estados, que já deve ser votada no Senado nesta semana, e aí nós vamos seguir com essa PEC para a Câmara. As medidas com a diretoria da Petrobras, com o Conselho da Petrobras, são no sentido de que a Petrobras pode sim absorver uma diferença de oscilação de preço de petróleo, porque o barril do petróleo sobe, desce, então não há razão para ficar toda hora mexendo no preço do combustível. É preciso ter uma certa... a Petrobras pode fazer o seu colchão de amortização dessas oscilações do preço do petróleo e praticar uma política correta onde a Petrobras tenha resultado positivo, porque, obviamente, é importante a empresa ter lucro, mas não precisa ser o maior lucro do mundo. Então, ela pode absorver um pouco desse impacto de oscilações de preço do petróleo e isso se ficar circunscrito dentro do seu balanço, sem prejuízo nenhum aos seus acionistas, que, inclusive, o maior deles é o governo federal e o povo brasileiro. Deputado, Sônia Blota aqui, um prazer falar com o senhor no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, esclarecendo aí essas questões para os nossos ouvintes. Aqui na Europa, a Itália já sobretaxou o lucro extraordinário das empresas de energia. A Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos, né, as mecas do liberalismo, também discutem aí propostas nesse sentido. Por que o governo brasileiro ele optou pela redução de impostos e não agir diretamente na Petrobras? Porque nós temos problemas com o teto de gastos.
se nós recebemos os dividendos da Petrobras, que estão estimados em 60 bilhões de reais esse ano, e no orçamento da União só 20 bilhões estão contabilizados, nós teríamos que ampliar o teto de gastos para poder aplicar esse recurso, como política pública de subsídio de combustíveis, por exemplo, né? Da mesma forma com as elétricas. Então, o problema todo no país é o teto de gastos. Nós temos um problema com a responsabilidade fiscal, que tem que ser cumprida. Se nós fazemos medidas que pareçam, vamos dizer, inconsequentes, o mercado reage, sobe o dólar, e a alta do dólar consome todo o esforço de equilíbrio que foi feito. Porque quando sobe o dólar, sobe o petróleo, que é comprado em dólar. Quando sobe o barril do petróleo, também sobe o preço do combustível aqui dentro. Então, nós temos, embora aumente muito o lucro da Petrobras, porque a Petrobras é exportadora de petróleo, a sexta maior exportadora de petróleo do mundo. Então, ela ganha muito dinheiro também quando sobe o preço do petróleo e quando sobe o dólar. Mas a gente não tem como transferir isso para o Tesouro e aplicar como subsídio aos combustíveis por causa do teto de gastos. E há, então, uma equação muito complexa, por isso é que nós estamos lutando muito para resolver o problema. A determinação do presidente Bolsonaro de baixar o preço dos combustíveis está sendo cumprida, tem a solidariedade do Congresso Nacional, mas tem que ser feita dentro das regras. Deputado, o deputado Arthur Lira, né, presidente da Casa, disse que vai chamar os líderes aí para discutir quais são as propostas, né, que podem ser encaminhadas aí nessa semana ainda para tentar controlar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, evitando que eles aumentem ainda mais e nós tenhamos mais impacto na inflação. O senhor falou aí sobre a questão do ICMS, dos impostos. O que mais a Câmara Federal pode fazer nesse assunto? É possível interferir na política de preços da Petrobras por parte do governo, da Câmara? O senhor vê que agora esse deve ser o caminho ou há outra alternativa? Não, nós temos que negociar, né? Não tem imposição, nós temos que negociar, a sociedade tem a sua demanda, todo mundo sabe da dificuldade que essa inflação mundial está gerando para todos. Nós temos a inflação de 9% nos Estados Unidos, na Europa, coisa que não se via há séculos. Nós temos um problema mundial mesmo de aumento de preços, porque durante a pandemia se parou a produção de muitos itens e aí na retomada falta produto, sobe o preço. Então, é muito complexa a solução. O Banco Central do Brasil, que é um Banco Central independente, não é o governo que manda no banco, ele cuida da sua missão institucional de Estado brasileiro de cuidar da inflação, está aí com juros a 13%, né? Num assunto que não é necessariamente excesso de oferta de crédito e a demanda, a inflação não é uma inflação de demanda por excesso de crédito, é porque faltam produtos. Então, faltam insumos para os produtos. Então, é um momento novo que o mundo todo está aprendendo a lidar com este problema inflacionário que afeta a todos, a guerra da Rússia e da Ucrânia pressionando o preço dos combustíveis e de alimentos também, porque a Rússia é grande produtor de alimentos, e a Ucrânia especialmente grande produtor de alimentos. Então, temos aí uma situação de imprevisibilidade, mas o governo está tomando medidas e o Congresso está sendo solidário, aprovando as medidas necessárias para enfrentar a crise. Deputado, o senhor acha que a privatização da Petrobras ajudaria a reduzir o preço dos combustíveis? Teria o apoio do Congresso e da população? Olha, a privatização da Petrobras é um tema tão antigo quanto a da Eletrobras. A Eletrobras concluímos agora, depois de 20 anos, a capitalização da Eletrobras, né? E a Petrobras é a mesma coisa, não há nenhuma razão para a Petrobras ser monopolista. Nós quebramos o monopólio de fato há muitos anos, de direito, aliás, né? Quebramos o monopólio, mas de fato não aconteceu. A Petrobras insiste em manter quase tudo sob seu controle, e o CAD já mandou a Petrobras vender várias refinarias, coisa que não aconteceu. Então, nós precisamos realmente democratizar, pulverizar, criar novos players.
Se nós queremos baixar preço, precisa ter concorrência. E o monopólio é inimigo da concorrência. Então, é uma visão clara, óbvia, legítima, de que a privatização da Petrobras, ou a capitalização, que pode ser repetida no mesmo modelo da Eletrobras, que é transformá-la numa corporação, né, uma empresa sem dono, onde todos que são acionistas têm controle, isso me parece que é absolutamente sensato. E deixa de ser uma responsabilidade do governo colocar os preços em ordem, é mercado. Né? Se você sobe muito o preço de uma mercadoria, cai o consumo e cai o faturamento da empresa, o que acontece de um modo geral, não quando há monopólio. Então, o monopólio sempre tem que ser combatido. Nós conversamos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara Federal, falando aí sobre os próximos passos, né, e essa questão sensível dos combustíveis. Deputado, obrigado pela entrevista, hein? Bom trabalho aí para o senhor, até uma próxima. Obrigada, deputado. Um abraço. Vamos ao trabalho. Rede Bandeirantes de Rádio.